Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, como todas as quartas-feiras. Às 8 horas nós temos esse encontro marcado, não só nós aqui com você, mas com toda a espiritualidade, com um momento de reflexão que a gente sempre fala. E é muito bom tê-los conosco nesse momento que nós abrimos não só as portas da nossa casa, mas sim dos nossos corações, dos nossos pensamentos, para refletir um pouquinho acerca daquilo que Jesus nos ensina há tanto tempo e por teimosia nossa, por insistência num caminho não tão bom assim que a gente segue muitas das vezes, é bom a gente parar e repensar e reprogramar a rota, não é verdade? Então, muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos ler os itens de 3 a 5, instruções dos Espíritos, a porta estreita. Então, vamos ver o que essa leitura nos traz hoje. Lembrando sempre, para você dar uma passeada lá no site da Rádio TV Fraternal, que tem bastante conteúdo. Para quem nos segue aqui pelo YouTube, tem aqui abaixo do vídeo aí a descrição do que será lido hoje. E a Rádio TV Fraternal está disponível em todas as mídias sociais. Então, de alguma maneira, tem como você nos acompanhar, nos seguir, mandar seu comentário, deixar o seu like, né? Tem essa forma da gente se comunicar além das telas. Hoje, quem vai fazer a condução do Evangelho sou eu, meu nome é Daniel, estou aqui acompanhado dos meus dois amigos. À minha esquerda aqui está o Paulo, à minha direita está o William. Olá. E para a gente começar esse Evangelho, fazendo o momento dessa reflexão, uma boa prece inicial que a gente vai pedir para que o William a faça. Por favor, William. Vamos lá. Queridos amigos e amigas, vamos, nesse momento, pedir toda a proteção divina, o apoio de todo o grupo do Evangelho, pedir toda a orientação do nosso Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe, para que a leitura e o estudo dessa noite possa alcançar os corações, as casas de todos os nossos amigos, de todos os nossos ouvintes que estão precisando de uma palavra amiga, de fé, uma palavra de esperança, para que a gente possa desenvolver a nossa reforma íntima tão necessária nos dias de hoje. E com a prece que o nosso Mestre deixou, daremos início ao nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus capítulo 8, versículos de 13 a 14, item 4. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. A porta da perdição é larga,
porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes reforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Muito bem, meus amigos. A porta estreita, qual é essa dificuldade de passar por essa porta estreita? Deixar esses vícios, como ele mesmo diz, a porta da perdição é larga. Então eu não mudo, quando eu digo que eu não mudo, eu sou do meu jeito, esse é meu jeito. Sim, todos nós temos os nossos jeitos, as nossas maneiras de encarar a vida, mas em certas situações é necessária a mudança, como William fez na prece. A reforma íntima. O que é essa reforma íntima tão pregada? Essas mudanças interiores, essas mudanças, aquelas convicções que nós temos muitas das vezes pré-concebidas, ou seja, os conceitos que nós levamos por muito tempo, achando que o meu método está certo, que o meu modo está certo e o outro está sempre errado. Mas, perante uma justiça, a gente tem as nossas alegações, eu tenho as minhas justificativas, mas para o outro eu quero sempre a condenação. Então é aí que entra essa reflexão do que realmente é certo. Certo é aquilo que Jesus nos ensinou, ele que é o exemplo, parâmetro de moralidade, de ética, ele que é a nossa referência, como a gente sabe, de moralidade. Então é ele que devemos seguir através do quê? Por evangelho, que ele deixou exemplificando e falando, e ali os discípulos foram escrevendo. Então isso a gente vai percebendo que essas mudanças, enquanto eu não as fizer, eu vou continuar passando pela porta larga, mas a consequência do caminho, como ele me diz, a estrada vai ser bem difícil. Então não é que um Deus punitivo, um Jesus condenatório, sempre apontando os nossos erros. Pelo contrário, ele está ensinando um caminho para que passemos por essa porta estreita no sentido do desapego, do desinteresse, não do desleixo. Porque aí entra aquela questão que está toda embutida em toda a lição do Evangelho, do equilíbrio, onde eu devo ponderar entre um lado e o outro, onde eu souber que os excessos, aquilo que me excede me corrompe, né? Seja de um lado, seja pela avareza, seja pela luxúria, de alguma forma eu sempre sou corrompido, mas isso cabe a mim a decisão de ver quando eu quero passar pela porta estreita. E aí abrir mão de muitas daquelas situações que não vale a pena levar adiante. Como aqui não é um monólogo, eu já passo logo para os meus amigos aqui, para a gente alongar um pouquinho o assunto e entender aí o que é essa porta estreita e por que a gente opta sempre pela porta mais larga, porque ele mesmo já disse que é mais fácil, mas é o caminho do mal. E até quando, hein? Até quando a gente vai continuar no caminho do mal, passando pela porta larga? Eu sempre... Esse texto aqui, Daniel, William, sempre quando tem esse texto de porta estreita e larga, eu sempre volto lá no livro Nosso Lar, né? Até, já devo ter comentado algumas vezes aqui, não sei, mas eu volto lá na página 20. Porque André Luiz é exatamente um exemplo dessa porta estreita e dessa porta larga. Tanto é que ele traz uma mensagem lá, quando ele passa pelo turbilhão dos 8 anos, do umbral, ele diz lá, né, ó, irmãos da terra, né, porque quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura, né, que está lá na página 20,
Com a mudança dos campos interiores do coração, ele faz uma pergunta. E ele faz essa pergunta justamente porque ele coloca no livro tudo que ele foi. Quando ele foi pela porta larga, depois, quando ele está mais consciente que ele é socorrido, aí sim ele tem essa porta estreita. Não que ele já foi, né? Então, esse livro, ele retrata bem exatamente o seguinte, no meu modo de ver essa... Por que a gente não tenta a porta estreita enquanto está aqui? Porque ele foi pela porta larga. A vida de médico, as boemias, a bebida, tem muita coisa comum com a gente? Sim. Tem tudo, não tem? Os nossos vícios, desejados. Comportamento, postura. Então, essa que é uma satisfação do corpo físico. Esse é o ponto, né? Que essa leitura que Jesus recomenda. Olha, depois você vai bater na porta e o que vai acontecer? Ela não vai se abrir. E aí a gente vai sentir o que sentiu o André Luiz durante os 8 anos que ele ficou ali no umbral, passando por todos os sofrimentos, né? E ali ele relata. Então ele fala assim, ele diz assim, ó, gente, procure a porta estreita. O que é essa porta estreita? É o nosso esforço, né? De alteração do nosso comportamento em relação aos outros, mas principalmente em relação a nós. Quando é que nós vamos, de fato, um dia, cair na realidade? Porque desencarnar eu vou, né? Sim. E aí, a gente pensa como é que vai ser a nossa vida depois do desencarne? É só a vida que leva hoje, né? É reflexo do que você fez aqui, porque ninguém aqui imagina que vai nadar em berço esplêndido no céu de brigadeiro se você não fez por merecer aqui, não é verdade? Sim. Então, morreu, virou santo. Não é, e o que Jesus está dizendo aqui, ó, ele é muito reto, né? E aqui, na verdade, essa leitura da porta estreita, ele na verdade é um resumo do Sermão do Monte, né? É uma conclusão do Sermão do Monte, né? Que fala da trave, né? Sim, o cisco, né? Isso, o argueiro do olho. Isso. Você não vê o cisco que está no seu, não vê o argueiro que está no seu. O Pai Justo, né? Enfim, então isso aqui é uma conclusão do Sermão do Monte, que é uma das mais belas leituras que a gente tem conhecimento. Então, a questão da porta estreita, nós temos que hoje, e aqui está falando da humanidade, né? Sim. E o Espírito veio falar que nós estamos, todo mundo, na porta larga. Mas o desencarne, você vai ter que entender que você vai sofrer tudo aquilo que você plantou aqui. E aí a porta estreita, você vai ter que passar lá na espiritualidade, aí o sofrimento. Então por que a gente não busca agora, né? Essa porta estreita, né? É uma opinião que eu tenho a respeito. Não, eu também participo do teu raciocínio, acho que está certo. Inclusive hoje, dando uma lida no texto para o estudo, eu fiquei pensando, né, em que momento da nossa vida a gente decide ou nos orientar ou tomar a decisão de mudar o rumo de porta, né? Porque normalmente, como o próprio texto que o Daniel leu, a gente vive num mundo de expiação e aqui é a terra do mal, né? É a terra do mal. O mal predomina. O mal ainda predomina. Né? O mal predomina. A terra do mal. E a gente tem que pensar que tem que existir um momento na vida da gente em que a gente tem que resolver fazer a mudança de rota para essa direção da porta estreita. Porque, como você colocou do livro do André Luiz, foi tardio, né? Foi tardio. Não é verdade? Você aprendeu com o sofrimento lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a receita já existe, a gente não pode dizer que não, a gente não pode ser ignorante a ponto de falar que a gente não tem a informação, porque hoje a gente tem a informação, a bússola que nos tem que orientar para a porta é o Evangelho de Jesus. Sim. Não é isso? Então, se a gente praticar, é difícil? É lógico que é difícil. No dia a dia que a gente vive hoje, nesse mundo globalizado, cheio de problemas, cheio de
de guerra, de discussões, de orgulho dos nossos irmãos, é muito complicado. Mas a gente tem que usar essa bússola, essa orientação para nos levar até essa porta. Eu até rascunhei aqui um pedacinho de papel, da Daniel estava vendo, escrevi aqui, porque eu sou péssimo de memória, mas eu acho que tem uma frase que eu li hoje que diz assim, ó, fora do amor, nós nos tornamos estranhos aos olhos do Senhor. É bem mais ou menos isso. É porque não adianta a gente bater na porta lá, depois de viver uma vida larga. Né? Quando a dor pega, né? Não é verdade? Sim. É isso aí, meus amigos. Parafraseando aqui Joana de Ângela, que deixou a mensagem através de Valdo, dizendo o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, ou seja, a gente não veio mudar o outro, veio mudar nós mesmos. E lembrar o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo. E aí, qual a sua opinião sobre a porta estreita, a porta larga, sua reflexão acerca disso? Vamos agora para a nossa prece e vibração final. Ok. Então nós vamos primeiramente agradecer sempre a Deus e a Jesus e a espiritualidade, essa legião de espíritos de luz, pelo momento que nós temos aqui em praticar, aliás, entender um pouquinho o Evangelho de Jesus e devemos praticá-lo, né, conforme foi falado, para a gente conseguir atingir essa porta estreita. E nas vibrações de hoje, como falou inclusive da humanidade hoje, que ela se encontra totalmente em caminhos errados, vamos não criticar, mas vamos vibrar por essas pessoas, pelos que se dizem comandantes da humanidade, por aqueles que são governadores, né, da humanidade. Que a luz de Jesus brote em seu coração e sua mente, para que possam mudar de opiniões e de posições com relação ao semelhante. Assim como Jesus sempre disse que o amor vence tudo, nós devemos colocar isso no nosso coração e também reforçar isso nos outros. Que as vibrações da noite, Pai, possam chegar também a todos os lugares hoje, necessitados de luz, necessitados do alimento físico, sim, claro, mas também muito mais do alimento espiritual. Que possam chegar a esses rincões do mundo, a esse mundo que nós temos hoje, que é a nossa casa, que é a nossa escola, e que possamos, através do aprendizado, aprimorar os nossos conhecimentos espirituais, para que possamos entender o que Jesus quis dizer lá atrás, com os seus ensinamentos. Que essas vibrações também recaiam sobre esta rádio, sobre todos os componentes, para que possam continuar a transmitir essa palavra de Deus, a palavra de Jesus, e que possa chegar a todos os cantos do mundo inteiro. Te agradecemos de todo o nosso coração, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos e amigas, e assim chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar. Foi muito bom contar com a sua companhia aqui. Divulgue, compartilhe, como nós dissemos no início, a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais, então assim, vários caminhos, aplicativos, jeitos de nos seguir, de nos acompanhar, de mandar o seu comentário, de deixar o seu like, a sua opinião. Nós estamos aqui e vocês aí, mas juntos, vamos refletindo que a gente pensa sempre melhor. Tenha uma semana abençoada, com a paz de Deus, com a luz de Mãe Maria, com a bênção de Jesus, e até a semana que vem. Forte abraço. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.